Continuando então, pessoal, o tema 2. Tema 2, então, nós estamos vendo os dois primeiros grupos de animais invertebrados. Então, vamos ver agora o segundo grupo de animais invertebrados, tá? O segundo filo, o filo Quinidária. Os quinidários. Os quinidários, a maioria também são animais marinhos, tá? A grande maioria são animais marinhos, mas nós temos também algumas espécies de água doce, tá? Tem uma espécie de quinidário de água doce conhecida como hidra, tá? A hidra é uma espécie de quinidário da forma pólipo, que eu já vou explicar, que é de água doce, tá bom? Mas a grande maioria dos quinidários são espécies marinhas, certo? Aqui nos quinidários a gente já tem mais variedade, vamos dizer assim, tá? Lá nos poríferos a gente só tinha as esponjas, né, que representam o grupo. Aqui não, aqui nesse grupo a gente já tem outros animais que pertencem ao grupo dos quinidários, tá bom? Os principais representantes do grupo dos quinidários são as águas-vivas, as anêmonas do mar e os corais, tá? Então, são dentre os quinidários conhecidos, esses são os três, assim, as três formas, né, de quinidários mais conhecidos, tá bom? Lembrando que tem várias espécies de águas-vivas, várias espécies diferentes de anêmonas e corais, então, tem uma variedade enorme, tá? Corais tem uma espécies, assim, uma variedade de espécies muito grande, tá? O Brasil é conhecido, assim, o litoral, né, brasileiro, especialmente o nordeste do Brasil, é conhecido, assim, como uma região onde tem uma grande quantidade de corais, tá? E é super importante a preservação dessas áreas, né, de corais, porque nas áreas de recifes de corais abrigam-se, né, uma variedade muito grande, tá, de outras espécies marinhas, tá bom? Bom, os quinidários, eles podem se apresentar, né, sob duas formas. O corpo, né, dos quinidários pode se apresentar sob duas formas. Uma forma é séssil, ou seja, uma forma do corpo dos quinidários é séssil, ou seja, vive fixo, não nada na água, não se movimenta na água, é fixo no substrato, na rocha. A outra forma é de vida livre, tá? É de vida livre e pode se deslocar na água. A forma séssil nós chamamos de pólipos, tá? Então, os quinidários que vivem sésseis, ou seja, que são sésseis fixos, que não se movimentam na água, são os quinidários que têm o corpo no formato pólipo. É esse caso aqui, olha. Esse é um pólipo, é um tipo de pólipo. Quem são os pólipos nos quinidários? Os corais são pólipos, as anêmonas do mar são pólipos. A hidra, que é um exemplo de quinidário de água doce, também é um pólipo, tá? São quinidários que vivem fixos, tá bom? Agora, aqueles quinidários que podem nadar, que são livres e que se movimentam na água, de acordo com o movimento da própria água, nós chamamos de medusas, tá? Então, são medusas aqueles quinidários que podem se movimentar na água. Quem são as medusas, né, nos quinidários? As águas-vivas, tá? Então, aqui é a forma medusa, é a forma do quinidário que pode nadar na água, tá bom? Então, olha, vamos ver então qual que é a diferença no corpo, né, na estrutura corporal entre um pólipo e uma medusa. Então, vamos lá. Um pólipo, então a gente tem, olha, ele vive a sua base fixa. Dentro do seu corpo, a cavidade gastrovascular
é uma cavidade oca, é aqui que vai acontecer a digestão do alimento. Aqui fica a boca do animal, olha só, a boca fica voltada para cima, então, tá? E em volta da boca ficam os tentáculos, tá bom? Então, esse é um animal que para se alimentar, ele depende de que o alimento passe, né, aqui, junto com o movimento da água, depende do alimento passar por aqui. Aí, com a ajuda dos tentáculos, os tentáculos capturam o alimento, leva esse alimento até a boca, aí o alimento entra, então, na cavidade gastrovascular e é, então, digerido, tá bom? Depois a gente vai ver, vou explicar para vocês o que os quinidários utilizam, né, que tem nos tentáculos para ajudar na captura desse alimento, tá bom? Então, vamos ver agora a diferença para medusa. Esse é o formato pólipo. Agora, na medusa. A medusa, a boca é invertida, fica do lado de baixo. É como se fosse um formato de um guarda-chuva, olha. Então, a cavidade gastrovascular fica superior, fica na parte de cima do corpo. A boca fica para baixo e os tentáculos também ficam para baixo. É o inverso, estão percebendo? Olha, o pólipo é o inverso da medusa, tá? Então, o pólipo tem a cavidade gastrovascular para baixo e a boca e os tentáculos voltados para cima. Já a medusa, que é livre, né? A medusa já é o contrário. A boca e os tentáculos ficam para baixo, enquanto que a cavidade gastrovascular fica superior no seu corpo, tá bom? A mesma coisa que a medusa utiliza os seus tentáculos para capturar o alimento, levar até a boca, e aí esse alimento chega aqui na cavidade gastrovascular para ser digerido, tá bom? Agora, o que os quinidários utilizam, né? O que eles usam de especial nos seus tentáculos para poder ajudar aí na captura do alimento? Porque não é tão fácil assim capturar um alimento, né? Que geralmente são animais, não são animais que se alimentam de plantas, tá? Não são animais herbívoros, são animais carnívoros, os quinidários. Então, se alimentam de outros animais, de outros pequenos animais, tá? Então, os quinidários, olha aqui, ó, capturam pequenos animais, então são animais carnívoros. Para capturar um outro animal, pessoal, não é tão fácil assim, porque ele vai estar vivo. Então, ele vai se defender, tá? Só que aí, os quinidários têm nos seus tentáculos aquelas famosas células com uma substância urticante. As células que tem nos tentáculos dos quinidários são as células chamadas quinidócitos. E a substância que essas células têm é chamada quinidoblastos, tá? Os quinidoblastos são substâncias urticantes. São substâncias que, em contato com um outro animal, é uma substância tóxica, paralisa o animal, tá? Então, quando os tentáculos tocam outro animal, paralisa o animal e leva à morte, tá? Então, aí fica fácil, né? Aí o animal, estando morto, né, fica fácil para o quinidário, para a água-viva, para a anêmona ou para o coral, manusear, né, esse alimento, né, com os tentáculos e levar esse alimento até a boca, tá bom? Então, após capturado, esse alimento, então, é levado pelos tentáculos até a boca, da boca vai para a cavidade gastrovascular e é feita a digestão, certo? O problema, nós vamos comentar já dessas substâncias urticantes, né, os quinidoblastos, é o contato com seres humanos, tá? Essa substância, é lógico que é usado, pessoal, para os quinidários, é para o bem deles, certo? Essas substâncias que tem
nas células dos tentáculos dos quinidários, tanto dos corais, das águas-vivas ou das anêmonas, em todos os quinidários tem, tá bom? Todos os quinidários, independente do tipo de quinidário, todos eles têm nos seus tentáculos. Tem essas células que contêm essa substância urticante, essa substância com composto tóxico. Então, é lógico que para eles é para o bem deles. Eles utilizam para captura de alimento e utilizam para sua defesa também, tá? Quando ele se sente ameaçado, às vezes um outro animal, ao ser tocado, que esteja, né, na captura, né, do quinidário, de uma água-viva, por exemplo, a água-viva ela pode se defender utilizando os seus tentáculos, porque ao tocar num outro animal que a esteja atacando, que esteja perturbando ela, né, pode afugentar, afastar esse animal, tá? Porque vai causar aí uma paralisia momentânea nesse animal que vai fazer ele pensar 2 vezes antes de tentar continuar indo atrás da água-viva, tá? Vai fazer, pode até não levá-lo à morte, mas vai fazer ele desistir da captura, tá bom? Então, para os quinidários é importante. É importante para eles se alimentarem, né, para a busca de alimento e também para se defenderem. Mas quando entra em contato com o ser humano pode ser bem perigoso, tá bom? A gente vai falar já, é o finalzinho aqui do tema. Vamos falar da reprodução dos quinidários, como que os quinidários se reproduzem. Bom, os quinidários, assim como os poríferos, também podem se reproduzir de 2 formas. Assexuadamente e sexuadamente, tá? Normalmente, a maioria dos quinidários do formato pólipo, dos pólipos, se reproduzem da forma assexuada, tá? Então, as anêmonas, os corais, costumam se reproduzir da forma assexuada, certo? Já as medusas, né, as águas-vivas, costumam se reproduzir da forma sexuada, tá bom? Então, a gente tem aí essa divisão aí nos tipos de reprodução. Mas a gente tem também, olha, só para encerrar essa página aqui, essa aqui é uma medusa, é uma espécie de medusa dessa página aqui na 114, é uma medusa conhecida como água-viva negra, é uma das maiores espécies de água-viva, tá? Ela pode atingir até 6 metros de comprimento, uma das maiores espécies que existem. Então, só para a gente encerrar a parte da reprodução, tem algumas espécies, isso a gente vai ver aqui na 115, tem algumas espécies de quinidários que podem ter uma alternância de gerações, né? Ou seja, ela vai se reproduzir, para ela se reproduzir, né, alguns quinidários, para se reproduzir, vai ter que passar tanto pela fase sexuada como pela fase assexuada, tá? Lembra quando a gente viu na reprodução lá das plantas, né, que algumas plantas precisava passar pela fase sexuada e a fase assexuada também, né? Aqui também nos animais, alguns a gente vai ver isso também. Então, alguns quinidários precisam passar pelas 2 fases, tá? É um tipo de medusa, é um tipo de água-viva que para ela se reproduzir, primeiro ela começa pela forma sexuada. Só que aí ela precisa ainda passar por uma fase assexuada da sua reprodução para ela completar o processo inteiro, tá? Então, como que é a reprodução desse tipo de medusa? Olha só. Nessa espécie de medusa, tem o macho e tem a fêmea. Então, tem o macho e tem a fêmea. O macho, ele libera na água os espermatozoides, né? Que são os gametas masculinos. A fêmea libera na água também os óvulos, que são os gametas femininos. Na água vai acontecer o encontro, então, da célula feminina com a célula masculina. Quando acontece o encontro, né, do gameta masculino com o gameta feminino, forma-se então o zigoto. Zigoto que é como se fosse um embriãozinho, tá bom?
Esse embriãozinho, esse zigoto, gera uma larvinha. Essa larvinha, por enquanto, ela tá ainda nadando na água, só que aí ela vai se fixar. Olha, ela vai fixar-se no substrato, no fundo do oceano ou numa rocha, tá? Então ela se fixa. Aí surge então dessa larvinha, ela começa a crescer, forma-se um pólipo, tá? Esse pólipo começa a crescer, olha, desenvolve tentáculos, só que aí ele começa a se dividir, se subdividir, olha, reprodução assexuada. Então esse pólipo começa a se subdividir, tá? Começa a se subdividir, olha, cada pedacinho vai dar origem a uma nova medusa, olha lá. Cada pedacinho desse pólipo vai dar origem a uma nova medusa. Olha lá. E aos poucos, essa jovem medusa, aos poucos, vai produzindo os seus tentáculos, tá? Então, é assim que se completa a reprodução dela, dessa espécie de medusa, tá bom? Mas a grande maioria dos quinidários se reproduzem mesmo de uma forma só, tá? As águas-vivas, normalmente, é só da forma sexuada. A maioria das águas-vivas tem diferenciação sexual, tem o macho, de cada espécie tem o macho e tem a fêmea. O macho libera os espermatozoides, a fêmea libera os óvulos, ocorre a fecundação na água, aí já forma-se o zigoto e dessa larvinha já surge uma nova medusa, uma nova água-viva, tá? Que não vai se fixar, já vai formar uma nova água-viva pequenininha, jovenzinha, que só vai crescer, tá bom? Já os pólipos, né, as anêmonas, os corais, costumam se reproduzir mais dessa forma aqui, olha, que é a forma só assexuada mesmo da reprodução. Então, vai se subdividindo, né, o corpo, e essa subdivisão vai do lado, vai caindo, né? Vai caindo ao lado, vai se fixando no substrato ao lado, originando novos pólipos, tá? Por isso que os corais, né, eles formam grandes colônias, tá? Os corais formam colônias aí enormes. Por exemplo, depois se vocês quiserem até pesquisar, é uma ótima pesquisa para vocês observarem e verem também a importância se vocês quiserem ver também aqui do Brasil, a barreira de corais do Recife, né, que a gente tem aqui, inclusive, a capital, né, do estado de Pernambuco, né, Recife, tá? Onde a gente tem uma grande barreira de corais, mas a maior barreira de corais que existe no mundo, que fica na Austrália, tá? Se vocês quiserem fazer uma pesquisa, é muito bonita, muito linda. Só para vocês terem uma ideia, do espaço dá para se observar a grande barreira de corais da Austrália, tá? Até do espaço dá para se observar, certo? A imagem da grande barreira de corais da Austrália, de tão enorme, de tão linda, né, e importante que é essa grande, enorme e gigantesca colônia de corais que a gente tem lá no oceano que banha a Austrália, tá bom? Bom, encerrando então, vamos terminar falando um pouquinho dos, infelizmente, cada vez mais comuns acidentes, né, que têm ocorrido com quinidários, tá? Nas praias, né? E isso tem ficado muito comum também aqui no Brasil. Essa daqui é a caravela portuguesa, que é uma espécie de água-viva, tá? Na verdade é uma espécie de colônia, tá? Porque são várias águas vivas, né, que se juntam formando uma colônia, tá? E aí forma uma espécie de bolsa de ar transparente, né, que fica boiando na superfície, e o corpo mesmo da caravela, né, dessas águas vivas, está aqui na parte de baixo da água, tá? Aqui são os seus longos tentáculos, né? Então ela é bem grande, né? Ela é grande assim
de quantidade de seres que formam, né, o seu corpo. De tamanho ela não é tão grande não, mas é grande de quantidade de animais, de indivíduos que formam o seu corpo, porque é uma colônia, tá bom? Então é um quinidário colonial que a gente chama, tá? É conhecida como caravela popularmente, né? Caravela portuguesa, tá? Ela possui os tentáculos bastante extensos. E essa espécie aqui, ela tem sido cada vez mais comum no litoral brasileiro, tá? Essa espécie é uma espécie que contém aí, aliás, como todas, né, as espécies de águas-vivas, todas as espécies de quinidários, contém então nos seus tentáculos, né, os quinidoblastos, aquelas substâncias tóxicas, né, urticantes, que entrando em contato aí com a pele de uma pessoa pode causar aí lesões extremamente graves, tá? Causa ardência, né? Bolha, queimadura, né? Semelhante a uma queimadura, tá? Não tem nada a ver com choque. Muita gente pensa que é choque, né? Que a água-viva dá choque, queima. Não é que queima, é a substância tóxica que provoca uma sensação, né, uma lesão na pele semelhante a uma queimadura, tá bom? Então é necessário, assim, na época do verão, né, ter bastante cuidado, tá? A gente, quando entra no mar, é necessário, assim, você ficar bastante atento, tá? E caso você tenha algum contato, né, perceba, porque é instantâneo, assim, relou, você já sente, tá? Já sente aquela ardência na hora, aquela dor insuportável. Não se deve fazer nada, muito menos lavar com água doce, né? Lavar com água da torneira, de jeito nenhum, porque espalha mais ainda a substância tóxica. Então, o correto é procurar imediatamente a assistência médica, tá? Porque só realmente num hospital, num atendimento médico, eles vão saber o que fazer corretamente, tá bom? Então, assim a gente termina o tema 2 com os primeiros grupos aí de animais invertebrados, certo? Vou ficando por aqui, até semana que vem. Um beijinho para todos, muitas e muitas e muitas saudades. Até semana que vem, fiquem todos com Deus, um abração, assistam os vídeos, hein? Até mais.